Olá, você se considera uma pessoa com autonomia? Usa suas melhores competências para criar alguma coisa diferente, que ofereça valor para as pessoas? E você concorda em investir o seu tempo valioso assumindo riscos sociais e financeiros? Se você se identificou, você é um empreendedor, ou ao menos tem algumas das características de um empreendedor. Programa Em Discussão Convida, debate o tema com o deputado Bruno Caetano, do PSDB, e também seus convidados, Alice Salvo Sosnovski, que é jornalista e consultora, e também o Vitor Cabral Fonseca. O Vitor é especialista de inovação, na verdade, advogado especialista de inovação. Deputado, muito obrigado por também trazer aqui seus convidados. Eu que agradeço. É sempre um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria de começar falando um pouco do empreendedor, porque é um conceito relativamente novo e nunca é demais a gente falar. O conceito é alguma coisa aí, né? Eu já vi que o senhor fala muito das características, né, claro, que são importantes, né? Satisfação enorme estar aqui. Agradecer também a Alice e o Vitor por ter aceito o nosso convite aqui para fazer esse debate. Agradecer à TV Assembleia por abrir esse espaço para discutir um tema que, de fato, importa muito aos brasileiros. Eu costumo dizer que o brasileiro tem dois sonhos. É o sonho da casa própria. Todo mundo quer ter a sua casa, todo mundo quer ter um conforto do lar. Mas o principal sonho produtivo hoje do brasileiro é ser empreendedor, é ser patrão, né? É ganhar a vida fazendo o que gosta. E aí isso é um pouco das características do empreendedor, né? Gente que está disposta a assumir riscos, gente que tem condição de fazer planejamento, gente que tem uma ideia na cabeça, mas que batalha para tirar essa ideia do papel. Gente que gera emprego, porque hoje de cada 100 empresas no Brasil, 99 são de pequeno porte e 70 empregos de 100 são gerados junto às pequenas empresas, incluindo o próprio posto do empreendedor. Enfim, o empreendedor, se eu pudesse resumir numa única palavra, é um batalhador. Eu vi um vídeo seu que dizia que da taxa de mortalidade, outros usam o termo de taxa de sobrevivência, né, das empresas, que um dos dados do IBGE é que 52,5% não sobrevivem a partir do quarto ano, né? Mas o senhor dizia que quem estuda, faz, por exemplo, um curso, uma especialização, enfim, estuda mais o tema, por exemplo, no Sebrae, essa taxa reduz muito, né? O senhor foi superintendente do Sebrae por 8 anos. Por quase uma década, né? Por que muitas pessoas não conseguem, talvez, procurar o Sebrae ou, às vezes, lhe falta essas informações tão importantes? Acho que são várias as explicações, mas a principal delas é entender, de maneira equivocada, que basta você ter domínio de algum ofício ou de alguma atividade, que aquilo é suficiente para ter um negócio de sucesso. Para você que está nos assistindo, compreender melhor, é como se você achasse que para ter um restaurante de sucesso, basta fazer uma boa comida, né? E é claro que oferecer um bom produto ou um bom serviço ao seu cliente é muito importante, mas não é suficiente. É muito importante também se preparar para fazer a gestão daquela atividade. E ninguém nasce sabendo fazer isso. São técnicas que devem ser aprendidas, né? Gestão financeira, marketing, fidelizar cliente, lidar com o poder público, que não é simples, as regras que precisam ser cumpridas, são competências que devem ser adquiridas. E essas competências, a Alice, que é jornalista, Alice Sosnovski, ela é jornalista, empreendedora, escritora, consultora de negócios e autora do livro Empreendedorismo para Leigos, né? E tem um outro também que é Educação ao Pulo do Gato Empreendedor, é isso também? Isso. São 2 livros? Isso. O Pulo do Gato Empreendedor é uma metodologia que eu criei a partir, como jornalista, comecei a estudar empreendedorismo em 2003, 2004. E fiquei tão encantada com o tema que o bichinho do empreendedorismo me picou e eu larguei as redações e virei empreendedora. E nesse tempo, mas nunca deixei o jornalismo, né? Uma vez jornalista, você fica o resto da vida. Mas nesse tempo eu tive a oportunidade de entrevistar grandes empreendedores, assim, os maiores empreendedores do Brasil, no Brasil inteiro. Gente como o Osiris Silva, o fundador da Embraer, Caíto Maia, da Chili Beans, o próprio Silvio Meira, do Porto Digital, que é um empreendedor, né? Que fez lá, o cofundador do Porto Digital. Então, assim, o Robson Shiba, do Shining Box. Eu tenho uma lista enorme de quase 300 empreendedores, onde eu fui estudando a trajetória deles, às vezes fazendo livros, às vezes fazendo roteiros de documentários, estudando qual que é o mindset desse empreendedor. O que faz um empreendedor de sucesso dar o tal do pulo do gato, né? Porque tanta gente
fale, as empresas acabam fechando e tem gente que consegue dar o pulo do gato e fazer sucesso. E foi estudando esse mindset do empreendedor, essas características do perfil empreendedor, que é a ousadia, que é o foco, a disposição ao risco. Essas coisas eu fui aprendendo com eles, criei uma metodologia e hoje eu ensino empreendedores iniciantes. Eu vi em algum material seu publicado que você tem dentro dessa metodologia, você tem alguns princípios. Por exemplo, apaixone-se, né? Mas aí, apaixonar e também tem que desapaixonar, às vezes, pela ideia, né? Porque é meio que um casamento também, né? Porque você se apaixonou, às vezes passou o tempo e você fala, agora eu vou fazer outra coisa, né? Pode não dar certo, aliás, muitas vezes não dá certo. Não, na verdade são 6 princípios, onde a partir dessas características, e são soft skills, né? São habilidades leves que a gente não mede, não é que nem um curso de inglês que você mede, eu tenho 9 em 10 no IELTS, você não consegue medir. Mas é trabalho em equipe, foco, ousadia, empatia, são mais de 200 habilidades que eu fui captando ao longo dos anos, entrevistando esses grandes empreendedores e dividi em 6 grandes princípios que fica mais fácil de introjetar e de entender e de praticar. Mas vamos usar aqui o princípio de Pareto lá do 20-80, né? 20% vale pelos 80% do que você precisa. Quando você vai empreender, ter a paixão. E eu acho que, num contraponto, tem também o medo, né? Porque a pessoa fala assim, eu quero empreender, mas peraí, eu estou trabalhando, tenho um saláriozinho aqui, meu filho acabou de nascer e eu quero fazer uma coisa inovadora, uma coisa legal, mas aí eu tenho medo. E aí, porque você fala muito do comportamento, como é que se lidar com o medo de assumir risco? Os empreendedores costumam dizer, tá com medo, vai com medo mesmo. Medo vai com medo mesmo. O medo faz parte do processo, faz parte da jornada empreendedora. O risco faz parte da jornada empreendedora. Então, quem não tem disposição ao risco, é muito difícil empreender. Porque você tem um desafio e um risco todos os dias. O Brasil é um ambiente difícil, né? Até hostil. Graças a Deus, as coisas têm melhorado muito. Eu acompanho isso há 13 anos. Então, eu vi várias leis que foram sendo lançadas, o ambiente vai melhorando, vai amadurecendo, o próprio ecossistema vai amadurecendo. Mas você tem que ter habilidades que te faz ter essa disposição ao risco, te faz enfrentar os desafios, você tem que ter uma resiliência. Então, para você vender um produto, você pode ter um produto maravilhoso, mas você tem que saber vender. Você vai escutar 50 nãos e na 51ª vez você escuta um sim. Então, você tem que ter resiliência para aguentar esses 50 nãos. Eu vou querer saber da Alice daqui a pouco, se ela ouviu uma história ela entrevistou mais de 300 grandes empreendedores no Brasil, fez aí uma maratona de entrevistas. Vai puxando pela memória aí, qual é aquela entrevista, aquele feedback que te marcou bastante de um desses casos, porque acho que eles devem ter contado histórias interessantes para você. Mas o Vitor Cabral Fonseca, ele é advogado de profissão, mas também está muito com o pé na tecnologia também, não é, Vitor? Como é que você, aliás, deixa eu passar um pouquinho do seu currículo. Você também é autor de um livro, especialista de inovação, advogado em tecnologia e inovação, responsável por conduzir o Think Future, o primeiro programa de inovação estruturado para o escritório full service brasileiro. Explica o que é isso tudo. Eu costumo dizer que antes de ser um advogado, eu sou um pesquisador, né? Na verdade, eu vim do meio acadêmico, faz mais ou menos uns 8 anos que eu pesquiso direito, startups, inovação e empreendedorismo, basicamente essa vertente, né? E me tornei advogado quando eu me formei em direito, mas tenho um pé, como você bem disse, em todas as questões envolvendo empreendedorismo e inovação como um todo, né? Queria que você conceituasse um pouco para a gente, assim, o que é a startup e a diferença dela nas empresas convencionais, e como é que é esse mercado no Brasil? Porque a gente sabe que a gente ouve falar do Vale do Silício, como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Então, para começo de conversa, né? Eu costumo não gostar muito de uma definição clara de startup. Eu não gostaria de definir startup, porque se a gente for colocar alguns critérios, corremos um risco muito forte de deixar umas empresas de fora, outras serem incluídas nesse conceito e elas realmente não têm nada a ver com isso. Tem grandes empresas que usam startups também, né? Ou grandes empresas que surgiram como startups. Então a gente costuma dizer, eu gostei muito, a Alice já puxou um gancho muito importante, que é a questão do mindset, né? Qual que é o mindset daquela empresa? Será que ela nasceu como uma startup ou ela pode se tornar uma startup lá na frente? Enfim, mas tudo isso, na minha visão, é desnecessário. É importante, quando a gente olha para um ecossistema de startups, entender a cultura, como elas contribuem para um ecossistema mais forte ou para o desenvolvimento de uma região, de um país. Você falou do Vale, mas aqui no Brasil a gente tem inúmeros centros, polos de desenvolvimento. Recife lá com o Silvio Meira, Porto Digital, aqui em São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, enfim, muitas cidades estão usando do empreendedorismo e da inovação para
conseguirem crescer. O Rio de Janeiro está com vários exemplos muito legais. Enfim, ou seja, esse tipo de empresa ela pode contribuir para o desenvolvimento de uma região e entender como ela opera e oferecer o subsídio, a segurança jurídica ou não, para que essa empresa tenha condições de operar com tranquilidade, inovar, oferecer novos produtos e serviços, é fundamental. Então, mais do que definir, é importante entender como pensa o empreendedor, como pensam essas empresas que a gente Mas eu não vou deixar a startups. definição de fora, porque, olha, até o próprio Vitor me passou aqui uma definição do Eric Rice. Uma startup seria uma instituição humana que cria novos produtos e serviços em condições de extrema incerteza. Exato. Né? Para a gente trazer na prática, a gente vê, por exemplo, um aplicativo que você pega um carro hoje, que você liga e já vem, nasceu como uma startup, ou seja, nasceu num mercado de extrema... oferece um serviço novo, né, em condição de extrema incerteza, porque quando começaram ninguém sabia se aquilo ia dar certo. Aliás, às vezes elas se iniciam como direcionada para um mercado e de repente no meio do caminho muda. Isso a startup faz muito rápido, né? Ela fala, não é bem aqui que precisa, vou para outro rumo, né? Exatamente. Eu te passei a definição porque é a que eu considero talvez a mais completa, né? A que mais abrangente, talvez. Tem 3 elementos muito importantes nessa definição. Primeiro, a instituição humana, que ele chama de instituição humana. Ele atribui ao empreendedor, a figura, a pessoa do empreendedor, uma importância fundamental para esse tipo de empresa. Ele fala também dos novos produtos e serviços, ou seja, ele traz também a questão da inovação para essa definição. E, por fim, as condições de mercado que ainda não foram testadas, aquele mercado que ainda vai ser desbravado, justamente por conta de um produto ou serviço inovador, que são as condições de extrema incerteza. Mas é importante entender que o empreendedor de uma startup, ele tem uma cabeça dinâmica. Ele pensa em testar, prototipar, colocar o produto no mercado rápido, aprender com os erros, né? A tolerância aos erros é uma coisa muito comum e, se necessário, sem dó nenhuma, mudar de rumo, que é o que a gente chama de pivotar. Tem grandes exemplos aí de empresas que surgiram para determinado fim e, no final das contas, elas se tornaram completamente outro. O PayPal é um exemplo disso, né? Eles surgiram para segurança em palms e, na verdade, hoje eles se tornaram um dos maiores meios de pagamento no mundo, né? Enfim, se a gente for exemplificar, tem uma série, mas é importante falar aqui do ponto de vista jurídico, e talvez é aí que seja legal a gente chegar, que uma startup ela é uma empresa como qualquer outra, tá? Do ponto de vista jurídico, a partir do momento que ela se considera uma empresa, ela se constitui como empresa, ela é uma empresa como qualquer outra. Ela tem obrigações jurídicas, ela tem deveres e direitos de uma empresa, e isso é fundamental para o empreendedor perceber. Por outro lado, tem que se alinhar com o momento da empresa, né? Não adianta a gente pegar um empreendedor que está lá na garagem, literalmente, aquela fantasia da garagem, né? Mas na garagem, tentando fazer o produto inicial dele para testar o mercado, para ver se realmente tem demanda, falar, não, já abre uma SA aí, já, enfim, enche de custos, vai criar ali para ele uma série de preocupações que talvez não estejam alinhadas com o momento em que ele esteja, né? Então, esse é o papel, talvez, de um advogado que atua especializado em startups. Entender quais são as necessidades mínimas daquele empreendedor, daquela empresa, para que ele opere com segurança, de acordo com o momento em que ela esteja. Então, lá na frente, quando for entrar um fundo, quando for entrar um investidor, a gente pensa uma governança mais robusta, mas às vezes, para começar, você já não precisa começar com tantos requisitos, né? Você já chegar com um camarada e com, sei lá, um investidor e fala, toma, já está aqui o meu termo de confidencialidade, né? Tem gente que nem todo mundo gosta muito, porque assim, pô, eu nem sei se a sua ideia vai dar certo, né? Para que tanto receio, né? Mas daqui a pouco você fala mais disso daí, que eu vou passar para o deputado. Pois não. Só aproveitar o gancho aqui e fazer uma pergunta para os dois. Porque a gente estamos falando de um ambiente de incerteza. E estamos aqui numa casa de leis, né? Então, imagino que uma das grandes dificuldades seja a da regulação desses novos mercados emergentes, né? Então, veja só, quem hoje tem a responsabilidade de regular esses mercados tem uma dificuldade enorme, porque não consegue enxergar a priori onde é que essa inovação vai dar. Vou dar aqui um exemplo que a gente observa na cidade de São Paulo. Hoje, quem sai na cidade de São Paulo, e se pudéssemos fotografar as ruas hoje e as ruas de São Paulo há 10 anos atrás, nós vamos ver uma grande diferença na paisagem urbana, que é a invasão de bicicletas e patinetes, né? Agora, veja, são inovações,
praticadas por empresas que têm essa característica, mas que geram uma pressão de regulamentação para o poder público enormes, né? E do outro lado, o poder público também tem que ter a sensibilidade de compreender essas mudanças que a sociedade demanda, de modo a não pensar os novos marcos regulatórios com as amarras do passado, né? É evidente que é preciso disciplinar, regulamentar, como o Vitor disse aqui, olha, é uma empresa como qualquer outra e precisa seguir regras, mas também falando agora como parte do poder público, né, como representante de um parlamento, a gente aqui também precisa ter a sensibilidade de tratar de maneira diferente essas empresas. Eu queria ver como é que vocês estão vendo essa relação, que muitas vezes é conflituosa entre o empreendedor, sobretudo mais inovador, e o poder público. A gente está num momento conflituoso, transitório, em todos os sentidos, né? É engraçado essa dualidade, é muito interessante o que você trouxe, porque realmente é uma dualidade, para onde a gente vai. Eu vivo isso, por exemplo, eu faço mestrado lá na USP, na área de empreendedorismo, na FEA, e trabalho com o mercado como consultora de empreendedores que estão ali vivendo o dia a dia, que tem que pagar o boleto amanhã, e aí eu fico nessa, refletir academicamente, o que é super importante, cada vez mais a gente precisa de literatura, de teoria no contexto brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente precisa pagar contra amanhã. Como é que a gente faz? E aí você traz exatamente essa dicotomia, essa dualidade. A gente tem que regular o mercado, mas o mercado tem que inovar, tem que acontecer. E eu acho que a gente tem um papel aí, assim, principalmente as pessoas que estão mais na linha de frente dessa briga, né, de fazer essa harmonização. Então eu vejo, por exemplo, a própria universidade, né, que tem projetos de extensão, que tenta reunir o que a gente faz em pesquisa e tudo, e tenta levar isso para o mercado de uma forma que beneficie o mercado, sem atrapalhar o projeto, que tem que ter tempo, né? Que todo projeto que precisa ser refletido, estudado, precisa de tempo. Então eu acho que aqui a gente pode levar um pouco, fazer essa analogia, levar isso um pouco para o mercado e para uma casa de leis. Como é que a gente regula isso? Eu acho que quem faz as leis, os deputados, tem que ter uma sensibilidade para saber que a gente está num novo mundo. Então não adianta ficar falando como se a gente tivesse 10 anos, é uma diferença pequena, mas 10 anos atrás mudou muita coisa. Então assim, tem que ter essa sensibilidade. E o mercado também tem que perceber que também não é chegando batendo a porta, né? Chutando a porta e entrando assim, não. Tem que ter todo um entendimento, a sociedade tem que entender o que está acontecendo. A gente viu como é que foi a entrada do Uber, né? Foi um problema de regulamentação e briga de taxista, e entrou a Assembleia, e entrou a imprensa. Quer dizer, isso aqui vai acontecer. Então, eu acho que assim, aí de novo eu levo para as características. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar a empatia, a comunicação, né, a conversa, mais a gente consegue harmonizar esses ambientes tão distintos, né? Exatamente. Eu acho que é importante entender o ecossistema como uma pluralidade de agentes, como ela bem disse. Quando você trata de regular uma atividade inovadora, como a que uma startup oferece, ou quando chega uma coisa muito rápido no mercado, é fundamental que o regulador ouça as demandas do mercado sem prejudicar a segurança daquela regulação, mas que dê importância para o que o mercado pede. Então a gente vê, eu faço muito esse trabalho de acompanhamento de novas regulamentações, de novas leis que podem surgir, que vão impactar diferentes nichos de startups, e tem feito um trabalho muito legal de audiências, de consultas públicas, que tem gerado resultados concretos nas normas no final. Então a gente vê entes federais até estaduais e municipais ouvindo o mercado e refletindo aquilo lá, as suas demandas na lei, na norma, enfim, na instrução, seja lá qual for o documento legal que surja. Mas isso é fundamental, é ouvir o que o mercado tem a contribuir e refletir isso no documento, né, que vai gerar efeito lá. Porque quando você faz isso, você pega alguns pontos que às vezes você não pensou. E não tem como o legislador ou o regulador pensar em priori, tudo. claro. Exato. Às vezes ele não está naquele mercado. Então, já participei de inúmeras audiências em que se fala, nossa, mas a gente nem tinha pensado nisso. E realmente é uma coisa super relevante para a gente colocar aqui, né? Mas nem sempre na área da legislatura dá para usar esse termo que ele usou de pivotar, né? Porque o mercado ele é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido e, lógico, quem é da área jurídica sabe que ela vai um pouco a reboque dos acontecimentos, mas, de qualquer forma, né, deputado, eu vi um vídeo esses dias que o sujeito ele abre uma empresa em outro país pela internet, ele abre coisa, e ele começa a operar daquele país, e isso está dizendo que vai gerar uma concorrência entre os países. Então, a gente também tem que estar
preparado, né? Para a concorrência interna e a concorrência externa, Claro. né? O senhor tem uma passagem aqui pela Assembleia Legislativa, rápida, né? Até 15 de março de 2019. Sim. Mas aí, eu vi que o senhor já apresentou um projeto hoje aqui, a gente vai falar do projeto, mas a ideia é que o seu partido, enfim, continue trabalhando com audiências públicas para fomentar essa área. E acho também que o parlamento, como a sociedade em geral, deve modernizar as suas formas de relacionamento com o cidadão, com as empresas, com a sociedade. Uhum. E é claro que existem as ferramentas formais e oficiais de participação, como uma audiência pública específica para um projeto de lei, eventualmente a própria iniciativa popular, que é um outro instrumento consagrado na nossa Constituição, mas acho que isso, no mundo de hoje, é absolutamente insuficiente, né? Os parlamentos têm que ser mais permeáveis ao uso das novas tecnologias, né? Usar o telefone celular para se relacionar com as pessoas, seja para prestar contas do que faz, seja para ouvir sugestões, seja para facilitar o acesso do cidadão e da própria sociedade em geral ao próprio parlamento. Porque... movimento daqui para fora. Porque assim, a gente tem, por exemplo, além dos lobbies, tem os advocacies, né, que são pessoas ligadas a instituições e que defendem questões sociais importantes. Então ele vem. E esse movimento seja feito da forma inversa. Para a população participar cada vez mais. E é preciso que essas novas ferramentas sejam, de fato, institucionalizadas como novos mecanismos de participação. Não é possível imaginar que alguém, ou que um número grande de pessoas vai conseguir deslocar da sua casa, da sua empresa, às 2h30 da tarde de um dia de semana, para vir discutir um projeto na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aliás, na área da tecnologia, já existem algumas iniciativas, né, de você fazer com que a população participe mais. Tem alguns sites já, né, que as pessoas podem ir lá, tipo, falar da lei, que lei é essa. Utilização de aplicativos para isso, consultas públicas, enquetes, abertura para discussões, inclusive virtuais, né? A gente fazer aí chats e coisas como desse tipo. A discussão e a informação é sensacional, né? Em Brasília, por exemplo, as pessoas podem, na Câmara Federal, acessar o site lá da lei e votar, né? Sim ou não, né? Esse dia eu entrei e assim, 300 mil a favor, 300 mil contra. Eu falei, isso vai dar uma briga boa, né? Mas veja, a participação popular, ela enriquece o debate. Não significa que o trabalho do parlamentar ele vai ser substituído por uma mera enquete, porque o pressuposto é de que quem se predispôs a representar as pessoas no parlamento, a pessoa se preparou para aquilo, tem informações, tem inclusive condição de se dedicar às matérias que estão sendo discutidas. É evidente que se espera desse representante uma posição de um especialista, mas tanto melhor, e dá muito mais conforto para a gente que tem essa responsabilidade, quando as pessoas participam mais e ajudam a enriquecer esse debate. Agora, aliás, deputado, o senhor, hoje eu estava acompanhando o seu pronunciamento ali no plenário do Senado Kubitschek, o senhor falou de um projeto de lei que o senhor já apresentou, queria que o senhor citasse um pouco, porque o senhor falava de uma certa lacuna na área na questão do investimento para os jovens, né? Pois é, em primeiro lugar, assim, eu sou absolutamente contrário a uma visão que muitas vezes impera nos parlamentos, que é do que eu chamo de inflação legislativa. Isso acaba infernizando a vida do empreendedor, né? Então, muitas vezes se mede a qualidade de um trabalho parlamentar pelo número de projetos ou leis aprovadas. Eu não acredito que seja o melhor indicador para medir a qualidade de um trabalho parlamentar. Quando eu assumi, eu pedi para que a nossa equipe fizesse um levantamento de quantas leis existem hoje no estado de São Paulo que tratam do empreendedorismo de forma geral, excluindo a questão tributária, que aí já é um outro capítulo muito mais denso. Mas tem lá 587 leis vigentes. É muita lei, né? É um marco legal absolutamente, é um cipoal de normas. E isso acaba gerando insegurança para quem está do outro lado do balcão, para quem vai empreender, né? Porque acaba gerando insegurança para ver se o sujeito está seguindo as normas, novas normas são votadas todos os dias e tudo mais. Agora, isso não significa que não existam lacunas. Uma delas, na minha visão, que acredito muito no potencial da educação empreendedora, é da gente oferecer incentivos para os estudantes que têm vocação empreendedora. Porque hoje a gente tem, de forma já consolidada, incentivos acadêmicos e na área de pesquisa, que são muito bem-vindos.
né? Desde a graduação, hoje um aluno ele pode pleitear, por exemplo, uma bolsa de iniciação científica, depois engatar no seu mestrado, no doutorado e receber incentivos para continuar estudando. A gente não encontra os mesmos incentivos para quem quer empreender estando numa situação de início de vida ou mesmo ainda enquanto estudante. E foi para isso que eu pensei nesse projeto, para que a gente pudesse também oferecer a oportunidade de um apoio, de uma bolsa para quem muitas vezes não tem a característica acadêmica tão aflorada, mas tem uma veia empreendedora absolutamente definida. Aí seria uma bolsa de estudo para quem está no nível universitário, não importa a carreira que ele vai seguir. Poder empreender, né? Ao lado dos estudos. Então, um sujeito que hoje tem uma bolsa de iniciação científica, ele poderia pleitear, se não quisesse a iniciação científica, poderia pleitear uma bolsa para apresentar um projeto, um plano de negócio e tocar aquela sua atividade estudando. O critério para fazer jus a esse benefício seria ser estudante, frequência nos cursos que está matriculado, e um plano de negócio aprovado por uma comissão de especialistas, né? Porque essa é a ideia. Não é também, não se trata de um benefício. Quando a gente fala bolsa, isso ficou muito estigmatizado no Brasil. Parece um benefício quase assistencialista. Não se trata disso. Se trata de um benefício cujo critério é o grau de maturidade daquele plano de negócio na hora da concessão. Eu vou para um rápido intervalo e volto com a Alice Sosnovski, que ela vai explicar um pouco o que é um plano de negócio. Já que você que está nos acompanhando aí é um estudante e quer empreender, primeiro precisa passar por essa fase para que, se o projeto for aprovado, você possa ter um recurso para empreender. A gente volta já. Você sabia que toda a programação da TV Alesp está também aqui no YouTube? Todo o conteúdo da TV pronto para assistir a qualquer momento e compartilhar de onde você estiver. Acesse pelo seu smartphone, tablet ou outros dispositivos. Acompanhe também ao vivo o trabalho das comissões, das CPIs, audiências públicas e as sessões legislativas. Além da nossa programação, o Jornal da Assembleia com todas as informações do Parlamento. Deseja rever? Perdeu algum programa? Depois das transmissões, eles estarão disponíveis no nosso canal, organizados em playlists de fácil acesso. Clique em gostei, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos publicados. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui na TV do Parlamento Paulista. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O programa Em Discussão com Vida está de volta, falando sobre empreendedorismo. Olha, no Brasil, são mais de 7 milhões e meio de pequenas empresas que faturam aí até 3 milhões e meio, que esse é o critério de pequenas empresas. Quase 4 milhões de empreendedores, microempreendedores individuais em 400 atividades. Mas para exercer essas atividades como empreendedor, ali no início, muitas vezes, inclusive o estudante tem dificuldade, inclusive financeiras, além de, claro, toda a dificuldade de aprendizagem técnico que ele tem que passar. O deputado nos falava aqui antes, no primeiro bloco, do seu projeto de lei, não é, deputado? E seria uma bolsa de estudo para o estudante do nível universitário que tem uma vocação para empreender e que a gente sabe, o mercado de trabalho, às vezes a pessoa estuda quase 5 anos e
quer empreender e fala, tem que trabalhar para alguém no início, tem várias dificuldades. Qual que é o público exatamente? O senhor falou para tecnólogos, enfim. Isso. Primeiro, não é uma bolsa assistencialista. O critério para a concessão dessa bolsa tem que ser o bom plano de negócio. Porque, do contrário, o mercado vai selecioná-lo lá na frente se o projeto for ruim e ele vai ter perdido tempo, dinheiro, esforço e tudo mais. Então, antes de mais nada, não se trata de mais uma bolsa de cunho assistencial. É um auxílio, é um investimento, estamos aqui conversando no intervalo, que inovação e empreendedorismo não se faz sem investimento. Né? E a nossa ideia é que o poder público possa apostar nesses jovens, muitos brilhantes, com boas ideias, inovadoras, enquanto estudantes, seja na graduação, com bacharelado, licenciatura, ou mesmo tecnólogos. Então, o pessoal da FATEC que está nos assistindo, o projeto sendo aprovado também pode pleitear esse benefício, para que possa, ao lado da formação acadêmica, que está sendo desenvolvida, ter a oportunidade de empreender. Agora, para deixar claro para você que nos acompanha, esse é um projeto de lei que ele foi protocolado nesse mês de fevereiro de 2019 pelo deputado Bruno Caetano do PSDB, só que assim, ele precisa de um acompanhamento da sociedade como um todo, inclusive para cobrar, para ver se gostou do projeto, ou inclusive para ler o projeto. Então a gente falava, deputado, o senhor tem, dentro da tecnologia aí, tem um aplicativo também que as pessoas acompanham. Como é que funciona? Pois é, uma das coisas que eu coloquei como objetivo desse mandato, que vai ser curto, mas foi de plantar algumas sementes. Quem sabe os próximos parlamentares que vão assumir o mandato no dia 15 possam aproveitar parte dessas ideias. Uma das formas é a gente utilizar as novas tecnologias, que eu estava dizendo no bloco anterior, para se aproximar da sociedade e prestar contas. Né? Então, desenvolvemos um aplicativo, aliás, emprestamos uma plataforma já desenvolvida até por um vereador de Minas Gerais, veja, o mundo, né? Que legal. Totalmente conectado. Então, um vereador lá de Minas Gerais, o Gabriel, cede esse aplicativo para os parlamentares colocar à disposição dos cidadãos. Esse aplicativo a pessoa pode acompanhar a agenda do parlamentar, marcar reunião, tem lá o meu WhatsApp para falar comigo. Hoje teve uma votação, está prevista uma votação aqui hoje no plenário, tem lá a minha posição sobre o projeto que foi debatido aqui. A pessoa pode concordar, pode discordar, mas tem a posição do deputado e a opção de interação. Achei interessante porque assim, nós temos 94 deputados aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas você fala, mas eu vou ter 94 aplicativos, mas você vai ter, de repente, se direcionar para uma área que você gosta, né? Tem deputado que trabalha mais na área da educação, o senhor, por exemplo, na área do empreendedorismo. Então, quem tiver interesse nessa área pode instalar o seu aplicativo e acompanhar, né? E acompanhar o deputado, o político, né? O vereador, o senador, que você depositou a sua confiança. Exatamente. Muita gente reclama, puxa vida, eu não sei o que os deputados fazem. Pô, agora, né, vamos usar as novas ferramentas para deixar as pessoas a par dessa Até atuação. porque a legislação, não Vitor, ela é fundamental, né? Porque depois que está ali na lei, as coisas ficam mais fáceis, assim, para o ambiente, que você falava muito sobre o ambiente, né? O deputado falou desse projeto de lei de dar uma bolsa de incentivo, mas claro, a partir do momento que esse aluno ele siga critérios, e um deles é a apresentação do plano de negócio. Você acompanha essa área há mais de 8 anos como advogado e especialista em startups também. Muita coisa surge ali já no ambiente acadêmico. Eu fico imaginando, por exemplo, o pessoal dentro do curso já se reúne com seus amigos, já começa a criar uma célula ali, né? E se tiver um recurso, então a coisa pode ser alavancada. Eu acredito que faça parte desse plano de negócios também uma preocupação jurídica, mas com um enorme ponto de exclamação aqui. Repito, eu gosto muito de frisar isso, né? De não exagerar, né? A gente brinca, tem o Canvas, né? Você pode pegar o conceito do Canvas e trazer também para o direito, né? Para as preocupações jurídicas daquela empresa. Ou seja, quais são os principais temas que uma startup ou uma empresa inovadora, recente, deve se preocupar? Então, tem lá, societário. Qual que é o principal modelo societário para esse momento? Será que aquela pessoa que está sozinha tem condição de começar como Eireli, ou ela traz um sócio para ser uma sociedade limitada e lá na frente ser uma sociedade por ações? Ou já compensa ela começar direto como uma sociedade por ações? É uma discussão. É tudo no caso a caso, tá? Nada é pré-definido, não tem como a gente falar, a sociedade limitada é o melhor para a startup. A gente não sabe. Às vezes ele já vai começar com um investimento grande que já compensa ele começar como uma SA, por exemplo, ou o nicho em que ele opera, alguma coisa relacionada
a fintech, alguns casos, por exemplo, já exigem que seja uma sociedade por ações, ou seja, tudo no caso a caso. Outra questão importante também, tributária, né? Qual que é o regime tributário? Lucro real, lucro presumido? Será que dá para ficar no simples? Não existe uma verdade universal. Já vimos casos em que é melhor para aquele empreendedor sair do simples logo no começo e ir para um lucro real do que continuar no simples. Ou questões como propriedade intelectual. O principal ativo de uma startup, a maior parte das vezes, é intangível, né? É a questão da marca, a credibilidade que ela passa, ou às vezes a ideia. Ideia você não protege, mas a marca você protege. Ou se você faz alguma coisa que pode ser patenteável, vale a pena você patentear. Ou um software, código-fonte, como que o direito brasileiro protege aquele código-fonte, garante que a empresa vai ter o uso econômico dele e não só o programador que o desenvolveu. Esse conceito que você trouxe eu achei bem interessante, que assim, é gradual, né? Porque às vezes ou a pessoa deixa tudo e fala, não vou mexer com advogado e com o jurídico agora, porque eu tenho que... Ou então ela já fala, puxa, mas eu já vou fazer um contrato, eu já vou fazer um contrato de confidencialidade, eu vou mexer de coisa aqui, também é pesado. Então esse conceito que você está trazendo eu achei interessante. Vai aos poucos, nem deixa tudo na informalidade, mas também fala, eu estou nesse momento da minha empresa, acho que vale não só para startup, né? Qualquer empresa pequena que estiver começando, que nível que você está? Você está contratando, você vai contratar 10 pessoas? Não, só vou contratar uma. Mesmo assim, uma orientação jurídica pode te direcionar para você não vai ter problema, por exemplo, de informalidade, de um processo depois. O principal papel de um advogado que atua com foco em empreendedorismo, foco em startups, é de um viabilizador de negócios, né? Ele tem que fazer um trabalho de diagnóstico ali e encontrar mais possibilidades do que entraves. O que vale a pena aquele empreendedor se preocupar nesse momento? Ele dá muito valor para a marca? Dou. Para mim é fundamental, eu não quero mudar. Já entra com o registro logo cedo, porque é uma coisa que demora. É uma empresa que ela é 100% focada em software. Vamos olhar para esse software, garantir que a empresa possa usar e não fique na mão de um terceiro, alguma coisa assim. Não, eu preciso escalar contratando pessoas. Vamos olhar para os modelos de contratação. Enfim, é aquilo. O trabalho tem que ser de diagnóstico e sempre alinhado com o momento em que a empresa está, né? Quando a gente olha a vida de uma startup ou de uma empresa que está começando recentemente, nesse mundo novo que a gente tanto fala, não é regra, mas existe um padrão generalizado, né? Ela começa ali usando o próprio dinheiro, ou o dinheiro dos próprios empreendedores ou dos pais, que é o que a gente chama de bootstrapping. Em algum momento ela vai atrás de investimento externo, um investidor anjo, ou alguém que tenha uma pessoa física, ou até mesmo jurídica, que queira aportar alguma coisa naquela empresa, acredita na empresa, acredita mais no empreendedor, né? Fala-se muito na aposta no jockey e não no cavalo, né? E depois, mais para frente, ele pode entrar um fundo de investimento. O fundo tem obrigações com o CVM, o gestor, né? Ele tem um monte de deveres ali que ele tem que cumprir, ele vai exigir uma governança maior daquela empresa. Ou seja, ela vai se tornando mais robusta com o tempo. Não vale a pena a gente pensar no conselho de administração para uma empresa que acabou de lançar o produto no mercado, tem 2 pessoas lá trabalhando. Enfim, é aquilo, alinhado com a cultura do empreendedor e alinhado com o momento em que a empresa está. Você me deu um bom alento, viu? Porque às vezes a gente pensa em empreender e fala assim, puxa, mas é tanta coisa, eu não vou... E olhando por etapas, né? Porque quando a gente vê a coisa pronta... Eu me lembro uma vez, a primeira vez que eu vi uma tela de edição, eu falei, meu Deus do céu, tinha tantas faixas, tinha tanta coisa colorida, e falei, calma, isso aqui não foi feito de uma vez, foi feito por etapas, né? Poucos, então, se a gente observar que a gente está numa determinada etapa, e vamos avançando devagarinho, né? Isso. Mas, de qualquer forma, eu queria perguntar para a Alice, porque, Alice, às vezes quem começa a empreender tem um pouco de dificuldade, porque o deputado falou, ele foi superintendente do Sebrae por 8 anos, e eu vi numa entrevista dele que ele falou que só de curso online tem 45. Mas como é que eu posso ser um orientador disso? Porque, assim, por onde eu começo? Pelo marketing, pela administração, enfim, né? Eu preciso começar de alguma forma. O empreendedor, ele tem que estar assim, ele é muito mão na massa, ele gosta de fazer as coisas e precisa fazer mesmo, não pode perder tempo, mas ele tem que ser um bom aprendiz e um grande estudioso, né? Então, é o que o Vitor está falando, assim, você precisa estar acompanhando etapa a etapa as coisas, né? Tem uma brincadeira que a gente fala no empreendedorismo, fala assim, quando você começar, procura sempre um advogado, pelo menos tem um amigo advogado e um amigo contador, para você não precisar de um cardiologista lá na frente. E é mais ou menos isso. Então, assim, você vai precisar saber um pouco de marketing.
não você vai fazer tudo, você vai delegar, você vai ter funcionários no futuro e tal, mas você precisa saber de um pouco de marketing, um pouco de vendas, gestão de pessoas, finanças, você precisa saber de tudo um pouco sim. Então, aprender sempre. Agora, eu como consultora e como professora de empreendedorismo, eu sempre sugiro assim, que o autoconhecimento é a principal ferramenta para você conseguir se alavancar nessa jornada empreendedora e fazer sucesso e crescer. E o autoconhecimento no sentido de saber do que você gosta? O autoconhecimento de saber, você vai viver momentos de pressão, né? A tal do risco, da indecisão, da incerteza, então você vai viver momentos de pressão. Você vai precisar saber exatamente do que você gosta, onde você vai topar, porque às vezes você está num mercado, você fala assim, esse mercado está dando dinheiro, eu vou entrar nisso. Sabe os booms, né? As paleterias. A paleteria está dando dinheiro, eu vou entrar. Mas você não aguenta trabalhar no final de semana e as pessoas vão na paleteria no final de semana, então você tem que saber o que você gosta. Você vai aguentar um monte de pressão, um monte de negativas, né? Não necessariamente não, mas um monte de cenários hostis que você vai ter que estar ali, na resiliência e tal. Então, assim, eu acho que é o autoconhecimento, você treinar essas habilidades, e isso pode ser feito no dia a dia, não precisa ser só no ambiente profissional, mas no próprio ambiente familiar, você vai treinando isso, se conhecendo, e aí você vai conseguir fazer uma venda, você vai conseguir falar com um funcionário, hoje em dia a gestão de pessoas é uma das principais habilidades desafios desejadas. e habilidades desejadas. Tem cursos bons para autoconhecimento, que às vezes, até brinca, às vezes você fica casado 10 anos e com a pessoa você descasa e fala, não sabia disso, Você não conhecia essa... Não você conhecia diz que você conhece a pessoa. pessoa na separação, né? Então, também tem isso. Você tem esse livro aqui, Empreendedorismo... Para leigos. Para leigos. Para leigos. Deixa eu tirar a luz aqui, ó. Aqui para a câmera 2, acho que eu consigo mostrar melhor. Aqui, ó, Empreendedorismo para leigos. Fala um pouco desse livro aqui, como é que surgiu a ideia dele, quem que você quis... A Para Leigos é uma coleção originária dos Estados Unidos, o famoso For Dummies, que às vezes aparece aí até em filme, e aqui no Brasil foi traduzido como Para Leigos, e tem vários títulos. Eles me convidaram para escrever o de empreendedorismo em 2017, eu lancei no ano passado, em 2018, e aí tem, na verdade é um compilado de 12, 13 anos que eu estou envolvida nesse universo como empreendedora, mas como consultora, como professora, como estudiosa, pesquisadora do tema. Então eu peguei muito de teoria e muito de prática para conseguir fazer um livro assim didático, tanto que é para leigos, que é exatamente isso. Assim, o livro tem que ser didático, tem que ser agradável, tem que ser gostoso de ler, para a pessoa não se assustar. Porque senão... Tem muita coisa, né, deputado? Para comentar em cima do que a Alice disse agora, você falou sobre cursos, preparações. Olha, eu podia dizer que nos 8 anos de Sebrae, às vezes que as pessoas mais se surpreenderam foi nos cursos onde se discute e se desenvolve habilidades e comportamentos. Porque quando você vai, por exemplo, aprender a fazer um fluxo de caixa, não tem tanto mistério, né? Você tem lá as técnicas que são utilizadas e as pessoas normalmente compreendem de maneira simplificada o que é fazer uma gestão financeira, por exemplo, de uma empresa. Agora, quando você entra na arena do comportamento empreendedor, as pessoas se surpreendem demais, porque ali elas se descobrem para valer empreendedoras, capazes de serem resilientes, de correrem risco, ou dizem o seguinte: puxa vida, te agradeço porque descobri que esse negócio não é para mim. E você me salvou de uma empreitada furada, porque eu de fato não tenho vocação para empreender. E não é palavrão isso, né? Nem todo mundo tem que ser empreendedor, tem que ter um negócio, tem pessoas que não têm essa vocação, mas muitas vezes deixam de lado a questão do comportamento e quando descobrem, já investiram tudo que tinham, que não tinham, a empresa não deu certo, procurou uma sociedade inadequada, porque muitas vezes você tem que procurar um sócio que te complemente naquilo que você não sabe fazer e a pessoa às vezes procura gente que é igual a você mesmo e aí acaba duplicando comportamentos. O próprio Sebrae tem o próprio Sebrae tem o Empretec, né? Que é um curso assim, veio da ONU, né? O estudo do especialista, e é um curso que eu fiz uns anos atrás e eles falam, é uma semana de curso, não tem horário, quer dizer, você não tem, não é de 8 a 5. Esquece a vida. Você esquece a vida e aquilo assim, você entra, se você sair, você tem chance de ser empreendedor, mas muita gente desiste no meio do caminho. É mesmo? É meio bad pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair, mas
mas é uma prova de fogo muito necessária, porque às vezes, como o deputado está falando, às vezes a pessoa investe um FGTS, um dinheiro de uma herança, o único dinheiro que ele tem para sobreviver, e ele não era para isso. Então, para que você vai insistir numa coisa que ou não era para si? naquele momento de vida não era para isso. Exato, né? exato. Agora, deputado, também tem uma na época que à frente do Sebrae, teve um trabalho junto nas escolas, porque às vezes também aquele que tem potencial demorou tanto tempo para descobrir que poderia ter descoberto lá atrás, né? Pois é, a gente defende isso com muita clareza, né? Educação empreendedora é algo que deve ser aprendido na escola, desde cedo. É por isso que a gente levou essa metodologia que o Sebrae desenvolveu para as escolas de ensino fundamental, para as escolas de ensino médio, não para que a gente ensine uma criança de 8, 9 anos a elaborar um fluxo de caixa, mas para que os comportamentos desejados ao empreendedor sejam estimulados e desenvolvidos desde cedo. Que nada mais é do que a capacidade de fazer um planejamento, de entender que o resultado daquele trabalho depende de um planejamento prévio, da capacidade de delegar tarefas, de trabalhar em equipe. São habilidades que podem e devem ser desenvolvidas na escola até de maneira lúdica, né? De maneira interdisciplinar, né? Não precisa haver uma disciplina específica de empreendedorismo para um aluno de 7, 8, 9 anos. Mas esses comportamentos devem ser estimulados, mesmo que essa criança, depois de adulta, nunca vá empreender de fato, ou ter um negócio. Mas esse comportamento ela leva para o resto da vida, mesmo como funcionária, como empregada. Diga. Eu queria só fazer um gancho de quanto é importante essa questão da capacitação, de encontrar a vocação. É toda uma questão de amadurecimento do ecossistema, né? Vamos olhar para o Brasil, né? A gente vê inovação sendo feita no Vale do Silício há décadas, se não séculos, né? Israel é a mesma coisa, ou seja, os grandes centros empreendedores do mundo, que são referência, quero empreender em Israel, quero empreender no Vale, eles já têm uma longa história íntima com inovação, com empreendedorismo. No Brasil a gente fala disso 10 anos startups por aí, esse tipo de conceito startup, a questão da startup como um conceito mesmo, a primeira vez que ela apareceu, que se tem registro, foi numa legislação tributária dos Estados Unidos na década de 70. Pode ser que seja antes, pode ser que seja depois, ou seja, são coisas muito recentes. E aqui no Brasil especificamente, uns 10, 12, 15 anos no máximo, né? E olha onde a gente chegou, né? Eu costumo dizer que eu sou fã do maior ecossistema empreendedor do mundo, que é o Brasil. Porque em pouco tempo a gente já tem quase 10 unicórnios, só para contextualizar, são aquelas empresas que já atingiram um valor de mais de $1 bilhão. Bilhão? Bilhão. A gente já tem quase 10 já no Brasil, só nos últimos 2 anos. A gente tem visto iniciativas da academia, a gente tem visto iniciativas do mercado, a gente tem visto agentes como advogados, contadores, se prepararem para atender especificamente esse tipo de empresa. Eu brinco que 2017 foi um ano que deu um boom, as pessoas perceberam que startups precisavam de advogados, então surgiu um monte de gente querendo falar disso, e isso é muito importante. Porque faz parte de você usar a inovação para resolver problemas do nosso cotidiano. Mobilidade urbana, acesso a serviços financeiros. Pesquisas recentes da Febraban mostram que maior parte das transações bancárias hoje não é mais internet banking. É móvel. A gente já pulou essa etapa, né? E quando a gente olha para exemplos lá fora, como China, que pulou o cartão de crédito, está nos pagamentos instantâneos, e a gente vê o regulador hoje se preocupando com pagamentos instantâneos, e a gente vê bancos falando disso, a gente vê as moedas virtuais. Exato, academias falando disso, a gente vê blockchain para falar disso. Enfim, é um ambiente que está fervoroso. Eu frequento discussões que a gente vê lá fora, no Vale, em alguns outros países, e eu posso dizer com segurança, a gente não está atrás. Em termos de discussões, a gente não está atrás. A gente Acho que a gente só está atrás. E na parte de investimento, sim, mas eu vou um pouco além. Na aplicabilidade daquelas discussões. Como que a gente, de fato, traz essas tecnologias ou esses conhecimentos para o nosso dia a dia. Por isso que iniciativas que capacitam cultura, soft skills, são fundamentais para a gente garantir um ecossistema empreendedor cada vez mais seguro. E muita coisa vem da academia também, né? Nós temos aqui a Unicamp, a USP, que traz talvez algum desses unicórnios, né? Bom, mas dentro da sua área, eu tinha visto aqui que a gente estava falando de alguns conceitos gerais que eu queria que você abordasse. Por exemplo, contrato, quando você vai fechar um contrato, a questão da informalidade, o registro da marca você já falou, né?
termos de uso de política de privacidade, mas tudo isso é como você falou, é gradualmente, né? Você não vai fazer um termo de uso e política de privacidade quando você está começando, né? Uma startup. Depende muito do caso a caso. Só que eu acho que o mais importante, desculpa eu não responder especificamente essa pergunta, mas o recado que eu gostaria de deixar é o seguinte: tem alguns momentos em que a startup vai começar a se relacionar com terceiros, né? Sejam eles investidores ou até mesmo clientes. Então é importante que você tenha ali uma maneira bem honesta e alinhada, algo que traga as duas expectativas para o mesmo documento, seja ele em termos de uso, uma política de privacidade, que agora está super, não na moda, mas em discussão por conta de GDPR, que lá da Europa, e até LGPD, as leis próprias de proteção de dados aqui no Brasil. Mas quando for entrar um investidor numa empresa, por exemplo, ela vai perguntar essas coisas. O que você tem registrado, quais são seus contratos, quais são suas certidões, enfim. Ele vai pegar essas informações, que é o que a gente chama de due diligence, né? E essa due diligence, por outro lado, para o lado do investidor também, e aí é um papel do profissional que está atuando nesse negócio, tem que ser de acordo com as expectativas daquela empresa. Não adianta você achar que ao entrar numa startup você vai encontrar o mundo perfeito, tudo redondinho, todas as certidões em dias, todos os contratos assinados. Não vai acontecer. Então, o que é relevante, o que pode ser resolvido e o que não inviabiliza aquele negócio, aquele investimento ou a contratação do serviço. Então, em termos de uso bem escrito, claro, que chegue de uma forma com clareza para o usuário daquele serviço, falar: olha, você está contratando isso, você vai ganhar isso, sem juridiquês, né? Ou uma política de privacidade dizendo: eu vou pegar seus dados, eu vou fazer isso com seus dados. Você está contratando, você está ciente que você está fazendo isso, não vai ter nenhuma surpresa lá na frente. Tanto para o cliente quanto para o investidor também. Porque quando ele entra, ele precisa saber de quem ele vai ser sócio, onde que ele está colocando dinheiro, onde que o nome dele vai estar envolvido. Então é importante que todos esses pontos estejam não resolvidos, mas alinhados com as partes com as quais aquela empresa vai se relacionar. Se você seguir as dicas aí do Vitor Cabral Fonseca, esse é o livro dele aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui para a câmera 2, que eu mostrei o outro, senão ele vai ficar enciumado, que eu mostrei o da... A lista aqui, ó, Direito das Startups, né? Um parênteses, não é só meu, né? Eu escrevi com o Bruno Fegelson, que é presidente da Associação Brasileira de Lotex, e o Eric Nibo, que é um grande pesquisador e advogado dessa área também. Puxa vida, devia ter trazido o meu. Pois é, mas... E tá indo para a segunda edição, viu? Isso é uma notícia em primeira mão. Primeira vez que eu falo em público, o livro a gente fechou a segunda edição nesse mês, e eu acho que até o final do ano a gente já solta essa segunda edição. Muito bom. A gente tem só um minuto, eu queria finalizar, se a Alice quiser falar 10 segundos, e depois o deputado também quiser finalizar, mas assim, um recado final aí, principalmente para essa turminha nova aí que está, sei lá, no segundo grau ou está na faculdade e fala: eu quero empreender, o que tem dado certo aí que você tem acompanhado? Pois é, primeiro eu queria agradecer o convite, eu vou deixar com o recado um dos entrevistados que eu tive a oportunidade de conversar, que não é um empreendedor de negócio, mas é um empreendedor da vida, que é o filósofo Mário Sérgio Cortella, que eu tive o prazer de entrevistar, e perguntei para ele qual era o pulo do gato do empreendedor. E ele disse uma coisa que eu acabei colocando no YouTube e viralizou, porque é super legal, assim. Ele fala para você observar na história da Alice do País das Maravilhas, observar quando o gato fala para ela: para onde você quer ir? Ela falou: eu não sei. Ele falou assim: quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o empreendedor é aquela pessoa que tem que sempre saber para onde ela vai. Ela tem um objetivo ali, depois um outro objetivo. Quer dizer, empreendedorismo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, você tem vários milestones, vários objetivos, e você vai alcançando esse objetivo, mas assim, não adianta ficar olhando para todos os lados. Tem que ter foco. Deputado, chegamos ao fim, por favor, obrigado pela presença. Eu que agradecer também ao Vitor Alice pela oportunidade do debate. Dizer para você que está assistindo a gente aqui, dizer que no nosso mandato, até o final dele, nós vamos fazer essa defesa de um Estado mais leve, mais amigável, com leis mais claras e objetivas e com todo o apoio e incentivo aos empreendedores. A gente acredita que a gente constrói um país melhor na medida em que a gente favorece a inovação e o desenvolvimento dessas empresas, né? Como é que chama o aplicativo? É Nosso Mandato. Nosso Mandato. Nosso Mandato. Se eu na for lá na Apple lojinha, Store ou no Google Play, baixa lá, é bem levinho, não ocupa quase nada de memória. Você vai escolher o parlamentar que você quer seguir. Tem outros parlamentares que também já estão utilizando. Que legal. De vários estados, inclusive. Olha que interessante. E aí você pode seguir a atividade parlamentar. Tá bom. Vale a pena até a título de curiosidade para ver como é que está funcionando. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. A gente volta mais com esse tema. E você é que nos pauta aí, que nos acompanha
pela TV Alesp ou pelo YouTube, enfim, nas redes sociais. Mande as suas sugestões, as suas questões. A gente está sempre aqui seguindo as suas demandas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.